Hoje nós vamos falar sobre como foi o processo de criação de Azeroth, o mundo de Warcraft, o mundo do World of Warcraft e de vários outros livros e histórias que se passam nesse cenário simplesmente incrível, a pedido de vocês que estão aqui acompanhando o canal. Já fique deixado o recado aqui que se você quer pedir algum vídeo, curte, se inscreve no canal, compartilha para seus amigos que querem também saber sobre o World Building e comenta aqui embaixo sobre o que você gostaria que eu trouxesse de conteúdo nesse tema do World Building. Repare que hoje a gente não vai falar sobre como dentro da lore foi criado Azeroth, a gente vai falar sobre o processo de World Building, quem criou, como foi esse processo e como que Azeroth saiu de uma ideia para o que é hoje, que é este mundo completamente vasto, com milhares, dezenas de milhares de jogadores, de leitores imergindo nele. Eu, particularmente, não sou fã de MMORPG, então eu acabei não jogando muito World of Warcraft. Eu sou mais de RPG, estratégia, esse tipo de jogo. Mas eu era apaixonado por Warcraft 3. E se saísse um Warcraft 4, eu provavelmente perderia, ou melhor, investiria milhares de horas aí da minha vida nesse jogo, que eu acho... Ei, peraí, caiu. Voltei. Que eu acho simplesmente incrível. Então vamos falar sobre o processo de criação de Azeroth. Como... Ui, meu Deus. Hoje tá difícil, tô socando meu microfone. Vamos falar sobre o processo de criação de Azeroth, como que ele foi concebido mentalmente, como ele foi progredido. Eu fui em busca dessa informação e não é uma coisa tão simples de responder, porque é diferente de um livro como Senhor dos Anéis, Guerra dos Tronos, que a gente sabe quem é o autor. Azeroth não tem apenas um autor, tem vários autores, várias autoras que foram compartilhando, conectando muitas histórias, muitos jogos, muitas lores diferentes. Porém, existe um nome que se destaca muito quando a gente fala da criação desse mundo, que é o Chris Metzen. Deixa eu só ver se eu falei o nome dele certo. Falei o nome dele certo, tá nas minhas anotações. O Chris Metzen, ele entrou pra Blizzard lá no começo, que é, se eu não me engano, na época tinha até outro nome, não era nem Blizzard, e ele foi junto com a equipe começando a desenvolver o que seria conhecido como Warcraft 1, embora eles trabalhassem ali em outros jogos na época também. E o conceito do Warcraft 1 era bem simples, era muito inspirado em Senhor dos Anéis, porém eles queriam trazer algo um pouco diferente. Então o Chris queria trazer alguns conceitos distintos, como por exemplo, e se os orcs não forem necessariamente maus, irracionais, simplesmente malignos, e se eles tiverem alguma organização, algo nesse sentido. Mas pro Warcraft 1 ficou fechado ali dentro do mundinho do Warcraft 1, do mundinho, porque na época era realmente um mundo pequeno, que eram orcs lutando contra humanos em um mapa de RTS, que fala, né, Real Time Strategy, um jogo de estratégia em tempo real, tipo Age of Empires, tipo Age of Mythology, tipo Warcraft era. Nesse sentido, ali dentro daquele mundo, não tinha tanta lore, tanta coisa complexa ainda. Eles estavam mais focados ali dentro das Stormlands. Então, eram os humanos, ali os orcs vêm atacar, e ali eles têm aquele conflito, aquela disputa. E isso é algo legal de falar desde já. Caso você não tenha visto ainda, assista esse vídeo aqui em que eu falo dos dois processos possíveis de se fazer um mundo. Você pode começar com algo pequeno e ir para algo grandioso, ou fazer o processo contrário. E o Chris Metzen, com Ezra, fez esse primeiro processo. Começou em algo pequeno e deixou aquilo extrapolar conforme ele usava o que ele já tinha criado para ir construindo o resto. Nesse sentido, ele se categoriza ali como o que a gente chama de micro world builder, alguém que vai do micro para o macro. Ele começa em algo pequeno, que foi ali as Stormlands, o comecinho ali dos humanos dos orcs, e foi expandindo para criar um mundo que cercava aquilo, que encompassava aquilo. Em Warcraft 1 pronto, tendo isso em mente, uma das coisas que o Chris tinha em mente era o seguinte, ele queria expandir, ele usa até um conceito bem legal quando ele fala sobre o mundo, que é de transbordar, que é realmente um processo, o processo do world building, ele é um processo de constante transbordamento. Você vai criar algo, você vai delimitar e você vai ver que aquilo transborda, então você precisa criar coisas novas para alocar, para abrigar aquilo. Por isso que o world building não é um processo 100% linear, ele é um processo que eu chamo de espiral. Você faz um pouco, depois você amplia, você vai ampliando para ir cabendo tudo aquilo que você está montando. Nesse sentido, quando ele foi expandir ali para o universo do Warcraft 2, ele queria aumentar as questões, aumentar o que estava em jogo. Então, alguns questionamentos começaram a entrar em voga, começaram a entrar ali na construção do mundo. E se os humanos tivessem aliados? E se os orcs também tivessem aliados? Como que seria o desenvolvimento desse mundo, deste conflito, se a gente expandisse para abrigar mais raças, abrigar mais lógicas, abrigar mais conhecimento, mais conteúdo aqui?
Nesse sentido, ele queria trazer não só esses aliados, mas também uma explicação lógica. Ele não queria simplesmente tacar lá elfos e gnomos e gigantes e trolls e simplesmente deixar eles como algo forte. Por isso, conforme isso foi transbordando, ele queria trazer muito esse conceito de ecologia, queria trazer um conceito de que aquelas raças, aqueles seres realmente pertenciam ao mundo no. Ei, my bad. Realmente pertenciam ao mundo no qual eles estavam inseridos. Por isso, aí sim, realmente foi transbordando cada vez mais. Conforme as raças foram aderidas, adicionadas ali a essas duas alianças, a aliança dos humanos, a aliança ali dos orcs, conforme esses dois exércitos foram também crescendo a lore deles. Foi também crescendo a lore deles. Nesse sentido, de onde vinham os anões? De onde vinham os gnomos? De onde vinham os elfos? Como que são os reinos de cada uma dessas raças? Qual que é o idioma que eles falam? Qual que é a lore por trás? E aí começou a expandir tanto ali no Warcraft 2 que eles perceberam que existia até uma história ancestral ali no continente que cercava todo aquele mundo. Então, os questionamentos sobre trazer demônios, trazer ancestralidades, trazer entidades antigas passou a fazer parte daquele universo que estava sendo criado pouco a pouco e expandindo-se em algo que o próprio Chris talvez de início nem tivesse em mente que ele queria não, nem tivesse em mente que chegaria em algo tão grandioso assim. Ele mesmo diz que não esperava que se tornaria algo tão fenomenal quanto se tornou, especialmente lá na frente quando lançou o World of Warcraft. Nesse sentido, o Warcraft 2 já trouxe uma riqueza muito maior de detalhes do que o Warcraft 1 trazia. E o Warcraft 3 veio para fechar aquela lore. Quando o Warcraft saiu dentro ali da história que acontece no Warcraft 3, que é o que eu joguei, o Warcraft 3 Frozen Throne, né? Você tem ali essa lore ancestral, essa lore das entidades antigas se vinculando ao presente. Enquanto humanos e os orcs guerreiam, essas entidades surgem e começam a influenciar aquela realidade também, fazendo com que elementos antigos do mundo se unissem aos elementos atuais e traçassem aí uma trama do que aconteceria dali para frente ao vincular essas duas coisas diferentes, que é o presente e o passado. Nesse sentido, a riqueza e a gama de detalhes do Warcraft 3 é muito maior. E algo legal de pontuar aqui é que até o Warcraft 3 a gente estava num mapa que é basicamente 2D. Claro, a gente tem uma visão isométrica, mas ele é um mapa realmente feito e delimitado de como era o mundo. O mundo de Azeroth já estava ficando um pouco maior do que simplesmente o mapa que a gente tinha acesso ao jogo. A gente via ali no próprio Warcraft e realmente o mundo era muito maior do que aquilo. Mas o nosso foco estava realmente no micro, em pequenas escaramuças, vamos usar assim, dentro de um pântano, dentro de uma floresta, dentro de uma terra devastada, onde ali criavam-se as fortificações e os exércitos iam se moldando, se montando e avançando os seus domínios. Mas conforme a gente sai do Warcraft 3 e entra na ambiciosa meta do World of Warcraft, isso muda completamente. E o próprio Chris fala isso. Como que a gente vai sair de um jogo de estratégia em tempo real para um jogo de RPG em larga escala massiva, em que as pessoas realmente vão poder sentir que elas fazem parte de uma história grandiosa, realmente vão poder se sentir heróis e influenciadores desse mundo que cerca, saindo daquele escopo mais fechado de um jogo de estratégia. E esse foi o grande desafio: como transbordar seguindo algumas regras que o Chris tinha em mente. E essas regras eram as seguintes: primeiro, tendo uma profundidade de lore, profundidade de personagens e de significados. Ele não queria que as pessoas simplesmente estivessem soltas lá. Ele queria que os jogadores realmente se vinculassem a figuras que já estavam presentes no Warcraft, que estavam presentes na lore e que tinham um grande impacto ali no mundo. Este foi o primeiro desafio. O segundo desafio foi como a gente vai montar todo esse mapa e fazer com que ele realmente seja imersivo, com que os jogadores realmente queiram explorar aquele mundo. Nesse sentido, unindo já esses dois fatores, a gente vê que o Chris é um micro world builder e ele é também um hard world builder, que se você não sabe ainda o que é, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que lá eu explico a diferença entre o soft e o hard world building. E no hard world building, que é o caso dele, você cria os detalhes com muita profundidade. Você quer entrar nos personagens na lore, você quer criar todos os conceitos que existem para que conforme você como jogador, leitor, explora, você vê que tem muito mais coisa profunda ali dentro. Os personagens têm motivações claras, os personagens têm motivos para fazer o que eles estão fazendo, têm emoções e têm aliados e inimigos e eles estão conectados ao mundo também que o cerca e tudo é muito bem explicado como funciona desde o início das raças até como os conflitos surgiram. Então,
Tendo esses dois pontos em mente, aí vinha o terceiro, que aí sim era gamificar. Como que a gente mantém isso enquanto também utiliza um jogo, cria um jogo que cada um vai sentir que é capaz de fazer coisas grandiosas. E entra daí a mecânica do jogo, que inclusive ele até fala que essa era a parte primordial, sem dúvidas. Não adianta você ter uma lore excepcional se a gameplay ali do jogo fosse péssima, fosse chata. Não ia adiantar. Seria melhor transformar isso num livro, em outro tipo de obra. Como era um jogo, esse também era o foco. Como trazer esse protagonismo de forma que os próprios personagens, os próprios jogadores, vão sentir que eles realmente são heróis e estão influenciando o mundo que os cerca. Nesse sentido, eventualmente o Chris até sai da Blizzard quando ela teve ali os confrontos, os conflitos que aconteceram ali na empresa, que não é o foco desse vídeo exatamente, mas se você pesquisar você vai descobrir. Ele até falou que era por outros problemas, depois ele assumiu que não, que ele realmente saiu porque a moral estava baixa na Blizzard. E com isso, muitos jogadores relataram que o jogo perdeu um pouco da graça, perdeu um pouco da profundidade, porque a equipe produtora ali, a produção, os roteiristas, os escritores, não estavam indo no nível de profundidade que o Chris ia, estava faltando algo. Quando o Chris volta, a comunidade ela até comemora, e quando ela comemora, o jogo realmente volta a ter um aspecto um pouco mais profundo, de acordo com a comunidade. Como eu disse, eu acabei não jogando World of Warcraft, por não gostar muito do gênero do MMORPG, mas eu admiro muito toda essa lore, todo o world building feito por trás. Então, para encerrar aqui o vídeo, eu quero deixar você com duas mensagens motivacionais do Chris sobre o world building em si. A primeira é a que ele fala que o Warcraft, o que deixou o Warcraft interessante foi justamente a lore rica. Foi os personagens, foram as intrigas, foram esse senso de que o mundo era vivo. Então, para você, world builder, seja mestre de RPG, seja escritor, eu falei world builder, seja você mestre de RPG, escritor, roteirista ou simplesmente porque você gosta de criar um mundo, tenha isso em mente, um mundo rico atrai muito as pessoas. Ele fala que se você tiver uma história rica e imersiva, isso faz com que todo mundo ganhe vida. Portanto, são os dois processos paralelos. O mundo vivo, ele traz para os jogadores, para os leitores, a sensação de imersão. E se você cria uma história realmente rica, isso faz com que o mundo em si seja imersivo. Uma espécie de um ciclo vicioso entre boas e profundas histórias e imersão em si. Nesse sentido, o Chris é um baita de um world builder que está aí há 30 anos construindo Warcraft. Salvo engano, começou lá em 94, quando eu nasci. E estamos aqui em 2024 e este mundo ainda está vivo com cada vez mais camadas. Já li livros no cenário que são excelentes e recomendo muito para você ler mais sobre Azeroth se você quer explorar como que um world building pode ser feito. Gostou desse conteúdo? Então, inscreva-se aqui no canal, curta, deixe seu comentário falando o que você acha de Azeroth, se você já jogou WoW, me conta um pouco sobre sua experiência com esse mundo. Se tiver sugestões de conteúdo aqui para o canal, também comenta aqui embaixo, que vai ser um prazer atender os seus desejos, as suas demandas. O pedido aí de vocês nesse vídeo é uma ordem. E caso você também queira construir um mundo de fantasia, eu tenho um. Eu sou escritor de fantasia, estou traduzindo meu livro para vender no mundo inteiro. Neste exato momento, estou empolgado. E se você quer também ter acesso ao meu método de world building, onde eu tento dar uma organizada para ajudar as pessoas a construir os seus mundos de fantasia, seguindo as dicas de muitos world builders e da minha própria experiência, o link está aqui embaixo. Vai ser um prazer ter você com a gente na comunidade. Vai ser um prazer poder conhecer mais do seu mundo em si. Tamo junto e até a próxima. Links estão aqui embaixo.